É um privilégio estar com vocês. Quero agradecer a liderança da conferência por me convidar. Eu creio de todo o meu coração, sem sombra de dúvida, que Jesus está voltando muito mais cedo do que pensamos. E estamos tão cegos, nos acostumamos tanto com os eventos e os sinais dos tempos que eles se tornaram normais e não percebemos que Jesus está voltando. Nós vamos vê-lo face a face com Cristo, meu glorioso Salvador e Redentor. Nós vamos vê-lo. Mas há um problema. Gostamos de falar sobre doutrinas. Bem, tudo bem, é bom. Gostamos de falar sobre os sinais dos tempos, mas ignoramos as pequenas coisas do dia a dia. E o espírito de profecia diz claramente que é através das coisas diárias que Deus está nos preparando para a grande crise. E não imagine que você não consegue enfrentar as crises diárias, mas conseguirá permanecer firme na crise final. As pessoas adoram falar sobre a crise final e ignoram as pequenas crises diárias. Não consigo deixar de pensar nos discípulos. Eles eram os mais próximos de Jesus. Estou certo? 3 anos e meio, eles andaram com Jesus todos os dias, lado a lado, tocando em Jesus. Eles comiam com ele, eles dormiam no mesmo lugar, eles o ouviam realizar milagres incríveis. E mesmo assim, e Jesus lhes disse 1 milhão de vezes, eu vou morrer. E mesmo assim, quando ele morreu, eles ficaram em choque, porque eram surdos e cegos ao que ele dizia, porque as pessoas escolhem o que querem ouvir, como na política. As pessoas filtram o que gostam e o que não gostam, e querem ouvir só o que querem ouvir. Você está me acompanhando? E será que na igreja você e eu fazemos o mesmo? Achamos que sabemos, mas não sabemos, e nem sabemos que não sabemos? Se você está me acompanhando. Então vamos ficar muito surpresos. Jesus, e ele diz, eu não conheço vocês. Nós fomos à igreja, ao retiro espiritual, cantamos no coral, Jesus, eu não conheço vocês. Essa seria a maior tragédia de nossas vidas e da história. Por que estamos aqui se não levamos a preparação da forma mais séria possível? O tema desta noite e das próximas noites vai se construir um sobre o outro, rumo à preparação para a crise final. E vamos tentar abordar algumas coisas, começando por aquelas que parecem insignificantes. No entanto, elas são a base das outras que podem parecer significativas. E podemos imaginar que estamos prontos porque somos adventistas do 7º dia, somos o povo de Deus, temos a verdade, conhecemos a profecia das 2.300 tardes e manhãs e sabemos sobre o estado dos mortos. Às vezes, só não sabemos o estado dos vivos. Esse é o problema, mas Nós achamos que porque vamos à igreja e porque não trabalhamos no sábado, estamos prontos. Não me entenda mal, não devemos trabalhar no sábado. Devemos conhecer doutrinas e profecias. Esse não é o meu ponto. No entanto, se você conhece essas coisas, mas ainda assim, no dia a dia, faz outras coisas, como perder a paciência, não ter fé em Deus, tentar resolver os problemas sozinho, então por que você vai à igreja se não há transformação, se não há crescimento? Adoramos falar sobre amor, mas não gostamos muito de falar sobre crescimento. Nós simplesmente não gostamos disso. Jesus claramente na minha Bíblia diz, se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês produzirão o quê? O quê? Quanto? Muito fruto, muito fruto. Bem, irmãos e irmãs, é assim que vocês medem sua vida espiritual? Se não há fruto, então isso significa que você não está em Jesus, porque a Bíblia diz que se você está em Jesus, haverá fruto. E Jesus claramente diz, vocês os conhecerão pelos... Muito simples, não é?
onde está o fruto, irmãos e irmãs? Onde está o fruto? Muitos anos atrás, há 100 anos, quando terminei Andrews, eu era jovem. Eu ainda tinha cabelo escuro, certo? Muitos anos atrás, terminei a escola e fui para o meu primeiro distrito nos Estados Unidos. E eu estava em algum lugar no norte e não muito longe daqui. E finalmente conseguimos nossos primeiros móveis e eu não podia me dar ao luxo de comprar barato porque é de má qualidade. E também não podia comprar caro. Então minha esposa e eu, nós levamos muito tempo para encontrar algo que fosse intermediário e ainda assim de boa qualidade. E finalmente nós levamos para casa e eu instalei, era quinta-feira, e eu estava tão orgulhoso. Eu sentei no meu primeiro móvel nos Estados Unidos. Eu sentei naquele sofá e depois que levantei, eu limpei. E eu já estava tipo no paraíso. E então eu anunciei para a igreja: amanhã à noite todo mundo venha para a nossa casa, teremos reunião de oração. Vamos orar pelo Espírito Santo, vamos orar por frutos e vamos orar por crescimento. E as pessoas vieram, mas nossa entrada de garagem ainda não estava pronta. Não havia asfalto. E tivemos muita chuva. Então, quando você não tem asfalto e chove, o que fica na entrada da garagem? E algumas pessoas da igreja não entendem o significado de preservar as coisas. Sabe o que eu quero dizer? Então eles vieram, e eu me lembro especificamente de um garoto que veio com a mãe. Eles entraram em casa e eu estava observando atentamente para que as pessoas não sujassem nosso carpete bonito. Branco não, bege claro, com lama. E para que não sentassem no sofá novo, com apenas um dia de uso. Comprei na quinta-feira e na sexta já tínhamos reuniões. Nosso sofá novinho de um dia, eles não podem sentar quando estão sujos. E esse garoto vem da lama, vê uma poça de lama e faz aquilo. E então ele corre para dentro de casa. Ele não tira os sapatos e pula no sofá novo e começa a fazer aquilo. Ai meu Deus, pensei que eu mesmo iria matá-lo. Eu fiquei tipo, não! E fiquei vermelho, meu estômago começou a ferver e eu estava pronto para explodir. Digo para a mãe dele: você não está vendo ele? E a mamãe diz: querido, venha para a cozinha, me deixe em paz, por favor. Ela diz: agora. Eu disse: tá bom. Eu vou para a cozinha. E ela diz: querido, você quer ir para o céu? Eu disse: que pergunta? Claro que quero. E ela diz: você ama Jesus? Eu disse: com certeza. Eu disse: sabe, a Bíblia diz que se você ama Jesus, mas não ama o seu próximo, você é um mentiroso e a verdade não está em você. E é assim que você mede se ama Jesus, pelo quanto você ama até mesmo o seu inimigo, sabe? E ela diz: então você diz que ama Jesus, mas não ama aquele garoto. Eu amo, mas ele não deveria pular no meu sofá novo, esse sofá é caro. Ela diz: querido, você vai levar o sofá para o céu ou o garoto? Eu disse: até Jesus voltar, eu preciso preservar o sofá. Querido, você realmente precisa se arrepender, não há fruto. Eu disse: quem está pregando? Eu sou o pastor. E ela diz: ah, querido, é tão fácil, ela me disse. Ela me deu um abraço, porque quando ela me abraça, não há nada que eu possa fazer. Eu me derreto. Ela me deu um abraço. Enquanto me segurava, ela disse: é tão fácil pregar, querido, mas é aqui que vemos se há fruto. E então ela me disse: qual é o benefício de ir à igreja quando você não sabe como amar uns aos outros? Eu disse: pare de ir, fique em casa, assista-me a um filme bobo, coma uma pizza bem gordurosa e simplesmente esqueça a igreja, porque se não há fruto, você está se enganando. Você está ouvindo isso? Porque eu não estou falando só de mim. E ela me disse: antes de você falar com qualquer pessoa de novo ou pregar novamente, vá para o quintal e peça a Jesus para te dar amor por essa criança. Eu disse: querida, ele está agora mesmo pulando no nosso sofá. E ela disse: bem, você só precisa decidir se ama mais o sofá ou a criança. Acho que, ela disse, você precisa decidir quem você ama mais. Eu odiei o que ela disse, mas eu sabia que ela estava certa.
Então eu fui para o quintal e orei. Eu disse ao Senhor, por favor, me perdoa. Não é a criança que é o problema, sou eu. Você se lembra da música? Qual é mesmo? Não é meu irmão, não é minha irmã, mas sou eu, ó Senhor, que estou precisando de oração. Você se lembra? Não é o irmão do pastor, não é o irmão, não é o ancião, não é a irmã, não é a criança, é você. Sou eu, ó Senhor. E então eu orei e orei e orei e disse, Senhor, eu preciso desesperadamente do Espírito Santo. E imediatamente o parágrafo dos testemunhos, volume 2, não me lembro o capítulo, em algum lugar no início, capítulo 19, 20, 21, por aí, ela fala com uma família específica e menciona apenas a primeira letra do nome e diz, você, irmão fulano. Ela diz, você nunca será capaz de mudar a si mesmo, não importa o quanto tente, a menos que esteja cheio do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode mudar um coração. Você pode até conseguir esconder o que pensa e quem você é, pode até mudar seu comportamento externo, mas nunca estará pronto para o céu, e a menos que mude, não irá para o céu. E o Senhor deseja muito você, mas você precisa do Espírito Santo. Então eu disse, Senhor, por favor, apenas me dê o Espírito Santo e me dê esse amor que ultrapassa o entendimento humano, esse amor que vai amar a criança pulando no meu sofá novo, mesmo quando meu estômago está fervendo, e me ajude a entender o quanto o Senhor ama essa criança, porque pelo meu comportamento essa criança pode ser salva ou pode se perder. E quando eu tive paz no meu coração, fui para o jardim, colhi alguns tomatinhos cereja que são bons, não como aqueles que você compra. Eles, quando você os colhe do seu jardim, têm sabor. Não há nada melhor do que jardinagem. Estou tão tentado a começar a falar sobre jardinagem. Deus poderia ter dado a Adão e Eva 1 milhão de presentes. Ele lhes deu um jardim. Eu amo jardinagem. Aliás, quando estou no jardim, eu fico maluco. Eu converso com meus tomates. Eles não respondem para mim, mas tudo bem. Então, voltando, entrei em casa com os tomatinhos cereja, dei tomates para ele, dei um abraço e disse, Jesus te ama e eu te amo. Ele olhou para mim e disse, você é o primeiro pastor a me dizer isso. No próximo sábado, a mãe dele veio até mim, me deu um abraço e começou a chorar, dizendo, estou em uma situação tão desesperadora. Meu marido se divorciou de mim. Quando o filho vai para a casa dele, ele compra tudo o que o menino quer. Quando o filho vem para mim, eu tenho que discipliná-lo. E o menino diz, eu te odeio, eu amo o papai. E ela diz, eu não disciplino ele, e é isso que ele faz. E todo mundo na igreja grita com ele, fique quieto. E ele odeia a igreja. E pastor, o Senhor mostrou ao meu filho o amor de Jesus. O Senhor é uma pessoa tão paciente. Na minha cabeça, você deveria conversar com a minha esposa. Nós adoramos falar sobre profecias, o que é bom, falar sobre os sinais dos tempos, a crise e assim por diante. Os tempos, as coisas e os eventos. Mas onde está a transformação? Você acha que o caráter vai ser mudado na crise final? Você não acha que a transformação deveria acontecer diariamente? E isso não deveria começar ontem, afinal? Então, como experimentamos isso? Como experimentamos a transformação? O que você precisa para que a transformação aconteça? E nós vamos falar sobre duas coisas que são absolutamente vitais, cruciais para nós, essenciais, fundamentais. Então eu quero contar uma história para vocês. Antes de começarmos, aquilo não era a história, era a introdução. Então, minha esposa e eu, há muito tempo levamos nossos filhos. Tínhamos uma Toyota Siena e dirigimos pelo Tennessee de norte a sul. Pegamos nosso amigo, passamos lá cerca de 3 dias. Depois pegamos nosso amigo e dirigimos todo o caminho para o norte, Tennessee, Kentucky, Illinois, você sabe, Indiana, o que for.
Quer dizer, pelo outro caminho, Indiana, Illinois, Wisconsin. Paramos para uma pausa e depois fomos para Minnesota, Dakotas. Eventualmente chegamos ao Grand Teton, depois fomos para Montana e chegamos a... Você sabe daquela viagem maravilhosa. E seguimos em Montana, subindo a montanha, subindo a montanha, subindo a montanha. E chegamos ao topo da montanha e fomos para um hotel. Ficamos lá alguns dias, fizemos passeios e aproveitamos a natureza. E então dissemos, ok, vamos descer, vamos parar em Yellowstone e depois nós. Tínhamos todas as férias planejadas. E enquanto descíamos a montanha, do topo em Montana, enquanto descíamos a montanha, embora eu finja ser um bom motorista, minha esposa não concorda. Eu não prestei atenção. Desci a montanha inteira, descendo e descendo, conversando com o pé no freio. E se você entende alguma coisa de direção, sabe que ao descer a montanha, você não deve manter o pé no freio o tempo todo. Você freia e solta, senão vai esquentar demais. E de repente, sinto um cheiro de algo queimado. E estávamos conversando e nos divertindo, e o pedal do freio, bum, foi até o fundo. E o carro começa a ir cada vez mais rápido, descendo bem rápido, e então aparece uma curva de 180 graus. E do lado esquerdo está a montanha, e do lado direito há um despenhadeiro íngreme, uma queda de cerca de 760 metros. E a cachoeira, e você consegue ver tudo lá embaixo, até o final, e estamos no nível das nuvens, e meu carro está sem freio nenhum. E então vamos cada vez mais rápido, e depois vem outra curva, e mais rápido ainda, e outra curva, sabe? E nosso amigo na frente, o Sr. Ralph, agarra a alça na frente, e embora o cabelo dele fosse cacheado, instantaneamente ele fica, sabe? E ele diz, minha esposa, então eu e nosso amigo estamos na frente, minha esposa no meio, 2 assentos só para ela, porque ela adora conforto, e ela está chorando e orando, Senhor, por favor, nos salve, só o Senhor pode nos salvar. Se temos pecados que nunca confessamos, por favor, nos perdoe. Meus filhos atrás jogando videogame. Eu vou te vencer. Agora é a sua vez. E o Sr. Ralph lá da frente se vira para trás e diz, vocês não se importam que a gente morra? E Gabriel, o mais velho, responde para ele, ei, relaxa, o papai está dirigindo. E eles continuaram jogando como se nada tivesse acontecido. A história é longa. As pessoas me perguntam, então, o que aconteceu? Bem, você está me vendo aqui, então estou vivo. Sim, simples. Eu puxei, naquela época era um freio de serviço. Os carros não têm mais isso, agora é um botão, não faz sentido. Mas eu puxei o freio de serviço, que não ajudou muito, e então coloquei no manual e mudei para 3-2. Sabe como é? O motor estava gritando, e então eu virei as rodas lentamente, bem devagar para a esquerda, na guia que ficava ao lado da estrada. E eu realmente estraguei os pneus, mas olha, no fim das contas o carro desacelerou e parou, e aí chamamos o guincho e tudo mais. Mas, no fim das contas, você já passou por momentos de estresse, sim ou não? Nem todo mundo, vocês são pessoas felizes. Eu fico estressado na maior parte do tempo. Minha esposa é a calma. Se a casa está pegando fogo, ela diz, calma, vai parar quando terminar de queimar. Eu fico louco tentando fazer alguma coisa para parar isso. Se alguém nos incomoda, ela diz, não se preocupe, se você ignorar, eles não vão te incomodar tanto. Eu tento explicar e resolver o problema porque somos diferentes. Se temos um problema, eu sempre encontro uma solução. Você sabe do que estou falando? Sim. E então ficamos estressados com isso e com aquilo, com o jardim. O cervo comeu nossa árvore frutífera que acabamos de plantar. E o cervo comeu minhas plantas, as melancias que plantei, e o cervo pisou no repolho. E então, a casa que construímos, as janelas não fecham direito e a porta não fecha. E não pintamos. E o telhado, você está me acompanhando. E o carro precisa trocar o óleo e eu não tive tempo. E você tem esses estresses? São coisas pequenas, do dia a dia. Mas mesmo assim, elas nos estressam, não é? E aí falamos de estresses maiores. E eu não quero entrar nesses, mas nós temos, não é?
E então falamos de tragédias realmente grandes e coisas assim. E às vezes eu converso com meus filhos e pergunto, qual é o problema? Bem, foi isso que aconteceu. Eu digo, olha, ninguém morreu, ninguém teve câncer, não houve acidente de carro, você ainda está feliz, sabe? Outras pessoas passam por coisas piores. É fácil para você. Não, não é fácil para mim, sabe? Porque todos nós temos problemas. Você já ficou estressado alguma vez? Por quê? Você acredita em Deus? É só metade de vocês. Você acha que Deus te ama? Sim. Sim ou não? Você acha que Deus tem uma solução quando você não tem? Na verdade, Ele tem 1000 quando você não tem nenhuma. Ok, você acha que Deus tem a sabedoria e o poder para cuidar do seu problema? Sim ou não? Você acha que Ele se importa? Por que você se estressa? Se Deus te ama mais do que você jamais, no céu jamais vai entender. E se Ele tem a solução, e Ele tem a sabedoria e o poder, por que você se estressa? Porque se Ele te ama e se Ele quer resolver o problema, Ele pode fazer isso. E se Ele não faz é porque Ele sabe o que é melhor. Por que você se estressa? Você sabe qual é o nosso problema? Nós sabemos tanto sobre Deus, mas não conhecemos Deus. Porque essa é a chave. A vida eterna não é apenas conhecer as doutrinas. Bem, nós devemos conhecer as doutrinas. A vida eterna não é apenas ir à igreja. Bem, nós devemos ir à igreja. Mas, sabe, tantas pessoas vão à igreja e não comem carne, mas comem uns aos outros. Desculpe, mas eu estou falando a verdade. Eles podem te ensinar qualquer coisa da Bíblia, mas mesmo assim estão sempre brigando entre si. Você está me acompanhando? Por que você vai à igreja? Se você não experimenta uma mudança real e duradoura, uma transformação verdadeira, onde você vivencia amor de verdade, compaixão, humildade e o caráter de Cristo, de humildade, perdão e unidade, por que você vai à igreja? Ellen White diz claramente que os discípulos oraram no cenáculo. Agora ouça com atenção. E ela diz no livro de Atos, se você começar a ler a partir da página 30 e poucos, 32 e até a página 50 e poucos, se você ler, vai ver que ela diz que havia discussões, havia tensão, havia divisão, havia isso e aquilo entre os discípulos. E ela diz, o Espírito Santo nunca viria sobre um grupo dividido. Alô? Então por que você ora pelo Espírito Santo? O Espírito Santo nunca viria. E ela diz, quando eles oraram juntos, por favor, preste atenção. Quando eles oraram juntos, ela diz, orando juntos. Não orando juntos, cada um em um lugar. Você lá e você ali orando juntos. A oração nos aproxima. Ela diz no parágrafo, de Deus e uns dos outros. E ela diz, ao orarem juntos no cenáculo, eles se aproximaram tanto de Deus, que isso trouxe unidade entre eles. Vírgula, assim preparando o caminho para o derramamento do Espírito Santo. Orar juntos trouxe unidade entre os discípulos e dessa forma eles prepararam o caminho para a vinda do Espírito Santo. Então, se vocês não oram juntos e não experimentam unidade, o Espírito Santo viria, mas não para você. Pense sobre isso. Se você não faz isso, por que vai à igreja? Você perde a batalha de qualquer jeito, então é melhor ficar em casa. Isso não é uma brincadeira. Isso é muito sério. Não podemos brincar. Não podemos brincar com o Espírito Santo. Isso é questão de vida ou morte, é sério quanto a vida eterna. Agora pense sobre isso. Pense sobre isso. A Bíblia diz que a vida eterna, a definição de vida eterna é conhecer a Deus. Esta é uma palavra simples, mas é tão profunda, tão complexa, conhecer a Deus. O Espírito de Cristo diz que se Deus abrisse nossos olhos por apenas um segundo para vê-lo, nunca mais duvidaríamos dele. Nunca mais ficaríamos estressados. Teríamos uma paz que excede todo o entendimento. No meio da crise, teríamos paz se pudéssemos compreender apenas uma gota de quem Deus é. É por isso que Moisés queria ver Deus e Davi queria conhecer Deus e disse, por favor, mostra-me o teu rosto, diz-me quem tu és. Conhecer a Deus é a chave, porque no momento em que você tem um vislumbre dele, instantaneamente você é transformado.
E o problema é que, quanto mais você quer conhecer a Deus, mais Satanás te ataca, porque Satanás não tem medo quando você come de forma saudável. Por favor, não me entenda mal. Devemos comer de forma saudável. Eu adoro tofu. Além disso, se eu comer um tofu tailandês preparado, sabe, é incrível. Ok, então não me entenda mal, porque você vai dizer, pastor, você odeia tofu. Não. Prepare tofu, me convide, eu prometo que vou. Mas isso nunca vai nos salvar. Nós vamos à igreja, é bom, não devemos faltar à igreja. Jesus fazia isso todo sábado, mas isso não vai nos salvar. Há muitas pessoas que vão à igreja e não estarão no céu. Os fariseus iam à igreja fielmente, mas mataram Jesus. Porque se você vai à igreja, conhece as doutrinas, conhece a profecia, se alimenta de forma saudável, canta no coral, vai ao acampamento, participa do evangelismo e dos estudos bíblicos e assim por diante, mas não conhece a Deus, você perde o sentido de tudo. Conhecer a Deus é a vida eterna, e quando você conhece a Deus, esse conhecimento vai te transformar completamente. Na presença de Deus, as pessoas caem, elas desabam. Pense em Isaías, pense em Ezequiel, pense em Daniel, pense em João, o revelador. Na presença de Deus, todos eles caíram, desabaram. Você não pode estar na presença de Deus e ficar de pé. E mesmo assim, vamos orar e saímos sem nenhum impacto. E vamos à igreja e simplesmente, se você vai à igreja e acha que guarda o sábado só porque não trabalha, está enganando a si mesmo. Pessoas preguiçosas nunca trabalham. Você acha que elas guardam todos os dias? Você não guarda o sábado simplesmente por não trabalhar. Você guarda o sábado adorando a Deus. Esse é todo o propósito do sábado, adorar a Deus. Então, se você vai à igreja e não adora a Deus, você perdeu o sentido. Você não vai orar só porque precisa pedir algo. Você vai orar para encontrar Deus. Se você vai orar e não encontra Deus, você perdeu o sentido. Você não lê a Bíblia apenas para adquirir conhecimento. Você lê a Bíblia para aprender sobre Deus. E se você não se aproxima de Deus através da palavra, por que você lê a Bíblia? O objetivo de conhecer a Deus é justamente a verdadeira transformação. Veja, como você sabe que conhece a Deus? Na crise diária. Veja, é fácil ficar calmo quando ninguém te incomoda. É fácil ter fé quando não há crise. Estou certo? É fácil amar todo mundo quando você não tem conflitos. Mas assim que você tem um desafio na sua vida, no seu dia a dia, as pessoas acham que adoração é no sábado. Adoração é todo dia. Adoração é na segunda, na terça e na quarta-feira. Adoração é onde quer que você esteja, porque adorar significa reconhecer Deus como seu Senhor. E se você não o reconhece todos os dias, não adianta reconhecê-lo só um dia por semana. E eu já vi pessoas indo à igreja e não sendo transformadas. E já vi pessoas passando por um acidente de carro e sendo transformadas. Então a adoração pode acontecer em um acidente de carro. A adoração pode acontecer em um hospital. Sabe o que quero dizer? A adoração é onde quer que você esteja, dia após dia, e você reconhece Deus. E isso deveria acontecer a todo momento, não só um dia por semana. Seguindo essa linha, conhecer a Deus significa que todo dia, a cada segundo, seja fazendo compras, no trabalho, na escola, dirigindo. Sabe, eu sou uma pessoa paciente até começar a dirigir. Quando vejo pessoas dirigindo devagar e lado a lado, isso me deixa louco. Se eu tivesse tomates, jogaria no para-brisa. Vai para a direita, deixa eu passar. Você sabe? E a Molly diz, calma querido, você ainda não foi transformado. Isso me deixa ainda mais irritado, sabe? Adoração é todo dia. E a maneira como você se comporta a cada segundo mostra se Deus é realmente o seu Senhor. Porque se você não demonstra o caráter de Cristo, isso significa que você não conhece a Deus. Significa que Deus não vive no seu coração. Significa que você tem uma teoria sobre religião, mas não tem conhecimento de Deus nem a presença de Deus. Agora pense sobre isso. Crises diárias, pequenas crises diárias, nos preparam para a crise final. Caso contrário, você nunca estará preparado. Então conhecer a Deus é a vida eterna. Deixe-me ir para um exemplo, passar por um exemplo. Na Bíblia, nós conhecemos a história.
nós lembramos que Jesus pregou e então Jesus entrou no barco e eles atravessaram o lago. E a Bíblia diz, e eu não tenho tempo para entrar nos detalhes, mas você pode ler por si mesmo. A Bíblia diz que de repente, no grego, de repente veio uma grande tempestade. Não é que estava calmo e depois veio um ventinho, depois nuvens, depois mais vento e então a tempestade. Estava calmo e de repente veio uma grande tempestade. E então diz que as ondas estavam tão fortes que batiam no barco, e eles pegavam o balde, e entrava água e uma onda grande, e eles pegavam o balde, e a Bíblia diz que eles lutaram contra o vento por quanto tempo? A noite inteira, até de manhã. A Bíblia diz que eles ficaram tão exaustos, tão desesperados, que desistiram. Eles estavam prontos para morrer. E há um relâmpago, e no relâmpago eles veem quem? E o que ele está fazendo? O quê? Jesus está dormindo quando você passa pela tempestade? Jesus está dormindo quando você passa pela crise? Ele não se importa? Então, o que eles dizem para Jesus? Os humanos para Deus, o que eles dizem para Jesus? Lembre-se das palavras. Para ele, o Senhor não se importa mesmo que pereçamos? Deus se importa? Ele se importa? Sim ou não? Se ele se importa, por que eles se desesperam? Vamos esvaziar o barco, vamos nos salvar, vamos tentar mais. Se Jesus se importa, por que você se estressa? Será que você pensa que confia em Jesus, mas na verdade não confia em Jesus? Lembre-se, Israel não perdeu a terra prometida porque havia gigantes, ou grandes muralhas, ou grandes exércitos. Eles perderam a terra prometida, está escrito em Hebreus capítulo 3, por causa de incredulidade. O povo de Deus não confia em seu Deus. O povo de Deus vai à igreja, fala sobre Deus, mas na prática, no dia a dia, não confia em Deus. E toda vez que tem um problema, tentam resolvê-lo. E não entendem o versículo da Bíblia que diz, todas as coisas. Quantas coisas? Quanto significa tudo? Eu olhei no grego e eu mesmo fiz a tradução. Você sabe como se traduz tudo? Ou tudo. É assim que se traduz. Todas as coisas cooperam. Se todas as coisas cooperam juntas, isso significa que a tempestade também coopera. E se Deus está no controle total e Deus não quer a tempestade, Deus teria dito não. Mas se Deus permitiu a tempestade, então por que você se preocupa? Eu sei que é difícil, porque talvez você esteja passando pela tempestade agora. Mas será que você nunca estará pronto, a menos que aprenda a permanecer firme nas tempestades diárias? Você diz, Senhor, por favor me dê paciência. E Deus manda alguém para te incomodar. E você diz, Senhor, pode resolver o problema com meu chefe? Ele está me incomodando. E Deus diz, você não pediu paciência? E você diz, Senhor, me dê fé. E Deus te dá uma crise, porque você precisa exercitar a fé para desenvolver a fé. E você diz, Senhor, por favor, resolva a crise. E Deus diz, você não pediu fé? Então, na verdade, você quer crescer sem nenhum desafio. E você se esquece de que a fornalha ardente é o que purifica o seu caráter e te prepara para o céu. E quem gosta de fogo? Ninguém. E na minha Bíblia, eu vejo Paulo orando, e ele diz, e eu quero ser um com suas bênçãos, e eu quero ser um com sua boa vida, e eu quero ser um com sua vida eterna. Paulo não diz isso. Ele diz, eu quero ser um com seus sofrimentos, e eu quero ser um com seu amor, com sua morte. Paulo quer ser um com a morte de Jesus. Quantos de vocês dizem, Senhor, o Senhor poderia me dar alguns sofrimentos e morte? Eu adoraria sofrer. Sinto tanta falta de sofrer. Quem faz essa oração? Senhor, por favor, tira o sofrimento, por favor. É isso que oramos. No entanto, se não houver sofrimento e nenhum desafio, como você vai crescer? Queremos crescer, mas não queremos nenhum desafio. E toda vez que há um desafio, começamos a reclamar. É o pastor, é a igreja está dormindo. Irmão, a igreja não é um prédio, é você. Quando você critica a igreja, você está criticando a si mesmo. Só pelo fato de você criticar a igreja, isso me mostra que você não está no lugar certo. Se há um problema aqui, você deveria orar, não criticar. Seja parte da solução, não do problema. E não estou falando de nenhuma igreja específica.
Estou dizendo claramente, quando é que vamos crescer? Agora pense sobre isso. Eles tentaram esvaziar o barco e se esforçaram cada vez mais durante toda a noite. No final, eles desistiram. Eles estavam desesperados, estavam perecendo e disseram a Deus: você não se importa que pereçamos? Deus se importa que você pereça? Então, por que ele parece estar dormindo quando você passa pela crise? Por quê? Por quê? Então, vamos fingir que conversamos com os discípulos e dizemos: ok, Pedro, por que você está estressado? Você acha que Jesus te ama? Sim, Jesus me ama, isso eu sei. Você acha que Jesus te ama? Sim. Você ama Jesus? Sim. Você vai à igreja? Sim. Você devolve o dízimo? Sim. Metade deles vai dizer isso. E você vai aos evangelismos? Sim. Metade deles vai dizer: bem, estou ocupado. Mas enfim, então você ama Jesus, confia em Jesus, conhece as doutrinas? Sim. Então qual é o problema? Bem, tivemos uma tempestade. Bem, tempestade, você sabe, eu sou pescador. A vida toda estive no mar. A vida toda pesquei. Não é a primeira tempestade, nem será a última, sei o que faço. Com tempestade faço isso, depois aquilo, assim resolvo. E Jesus, eu o amo, Ele me ama, eu vou à igreja, Ele se envolve para me perdoar, para me salvar, mas quando se trata de tempestade e pesca, esse é o meu trabalho. Nós fazemos isso. Fazemos nosso trabalho e depois a igreja. O trabalho e a igreja. A casa e a igreja. E em casa, na igreja nós somos o cordeiro do Apocalipse. E em casa somos a besta do Apocalipse. A mesma pessoa. Separamos as coisas. E Pedro diz: eu conheço o meu trabalho, não preciso da ajuda de Jesus para esvaziar o barco. Será que não deveríamos envolver Jesus também no barco? Em casa, nas compras do mercado, ao dirigir, Jesus não deveria estar envolvido em cada segundo do nosso dia a dia? Porque se você não sabe andar com Jesus continuamente agora, acha que vai andar com Ele no céu? Então, quando é que você vai aprender a envolvê-lo ao esvaziar o barco, ao conduzir o barco no dia a dia? E Pedro diz: eu faço o meu trabalho, eu sou pescador, esse é o meu trabalho e esse é o trabalho de Jesus. Bem, saindo de Pedro, vamos para Tiago. Agora, Tiago é um dos irmãos que é filho do trovão. Você sabe o que isso significa? Pavio curto. Ele diz: por que você faz isso? Não posso esperar. Jesus está dormindo. Eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Você conhece pessoas que fazem isso? Elas não têm tempo para pensar, para orar. Elas só querem agir. Você conhece pessoas que fazem isso? Olhe ao redor. Então você vai, por exemplo, até Tomé e ele diz: eu confio em Jesus, eu conheço Jesus, eu amo Jesus, mas eu preciso conferir. Você conhece pessoas que gostam de conferir tudo? Pessoas que gostam de controlar tudo? Elas não controlam só a si mesmas, controlam os outros, controlam as famílias, tentam controlar a igreja, controlam todo mundo. Olhe ao redor e você vai vê-las. Quando o eletricista vem consertar alguma coisa depois, eu não sou eletricista, eu sou pastor. Depois que ele vai embora, eu não confio nele. Eu vou lá e confiro cada parafuso, verifico se está apertado, se ele fez um bom trabalho, porque antes de eu mexer, eu não confio em ninguém. Você conhece esse tipo de pessoa? Na igreja também? Em casa também? Eles deveriam estar no controle. Quem deveria estar no controle? Você vê? É fácil falar sobre os sinais dos tempos, mas é tão difícil falar sobre essas coisas simples. E então, se você perguntar ao João: João, você ama Jesus? Sim. Você confia em Jesus? Sim. Então qual é o problema? Por que você luta com esses desafios diários? E sabe o que o João vai dizer? Eu fiquei tão preso ao problema, tão focado no problema, que esqueci que Jesus está ao meu lado no barco. Já aconteceu com você de esquecer que Jesus está realmente no barco com você, na tempestade com você? Ele disse: quando você passar pelas águas, eu estarei com você.
Quando você passar pelo fogo, ele disse, mesmo que as montanhas se movam, o meu amor jamais se moverá. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Eu te conheço pelo nome, eu te amo. Mesmo que sua mãe se esqueça de você, eu jamais me esquecerei de você. Eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. Eu te amo com um amor que ultrapassa todo entendimento. Mas mesmo assim, esquecemos que Jesus está ao nosso lado e ainda nos estressamos. Se você soubesse que Jesus está no barco, provavelmente deveria cantar e dormir. Por exemplo, Paulo está na prisão e qualquer um na prisão ficaria morrendo de medo. O que Paulo está fazendo? Paulo e Barnabé, o que eles estão fazendo na prisão? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele está se alegrando na prisão. Ele deve estar ou doente ou realmente confiar em Deus. José, ele está na prisão, sem esperança de ser libertado jamais. E a Bíblia diz que todos podiam ver que ele tinha o Espírito do Deus vivo nele. O Espírito de Deus lhe dava uma paz tão grande que eles não conseguiam entender. Você tem isso? Lembre-se, Pedro estava na prisão. O que ele estava fazendo? Os fariseus planejavam matá-lo no dia seguinte. O que Pedro estava fazendo? Tranquilamente, como um bebê. Por quê? Isso significa que ele conhecia o seu Deus e sabia que Deus estava no barco. E sabia que no meio da cela da prisão, no meio da tempestade, no meio da sua crise, Deus está com você. Oh, que transformação haveria em nossos corações, em nossos lares, em nossas igrejas, se nós sempre, Ellen White diz, se nós sempre nos lembrássemos de que Deus está conosco, bem ali, Ele pode te ver. Pedro, por que você se preocupa? João, por que você se preocupa quando passa pela tempestade? Por que você se preocupa se Deus está com você? Será que você tem a teoria de Deus, mas não a presença de Deus? Você tem o conhecimento teórico de Deus, mas não o conhecimento de relacionamento com Deus? Quando Jesus vier, Ele vai dizer para eles, eu não conheço vocês. E em grego, existem 3 palavras para conhecer. É didáskalo, informação ou conhecimento intelectual. É dinosco, relacionamento, amizade. E então, isso significa conhecer alguém tão profundamente que você confia plenamente nessa pessoa, mesmo sem entender, e Jesus usa: você não me conhece o suficiente para confiar em mim. Você sabe sobre mim, mas confia em si mesmo, não confia em mim. E é por isso que Israel não entrou. Não é que eles não conhecessem as doutrinas. É que na prática eles, o povo de Deus, não confiavam em seu Deus. Que ofensa dizer que Deus te ama e ainda assim você não confia em Deus. O verdadeiro profeta diz que Deus se magoa e se ofende quando duvidamos de seu amor, sabedoria e poder infinitos. Ela diz que se Deus abrisse nossos olhos por um segundo, ficaríamos envergonhados de nós mesmos e nunca mais duvidaríamos dele. Que os anjos ficam admirados que nós duvidamos de Deus. Agora pense sobre isso. Pense sobre isso. Se eu perguntasse a Jesus, Jesus, por que você está dormindo quando eu passo por uma crise? Sabe o que Jesus diria? Ele não responderia, porque geralmente ele me faria uma pergunta de volta para que eu respondesse. Ele diria, Pavel, você se lembra quando estava dirigindo de Montana e seus freios quebraram? Sim. Ok. Porque todo mundo ficou estressado? Porque as crianças não ficaram estressadas? O que seus filhos estavam dizendo? Ei, relaxa, o papai está dirigindo. E Jesus diria, bem, Jimmy, Mary, Pavel, seja quem for, meu pai está realmente dirigindo o barco, não importa a tempestade. Quando meu pai está no controle do barco, eu posso simplesmente dormir em paz. Eu posso dormir em paz. Porque se Ele quiser que eu viva, eu viverei. E se Ele quiser que eu vá descansar, eu fico feliz em fazer o que Ele quiser. Eu estou pronto. Porque eu nunca estou sozinho. Deus está conosco. E se Deus está conosco, quem pode ser contra nós? Mas é muito estranho. O que não percebemos, o que na verdade não percebemos. Deixe-me pular um pouco.
Nós não percebemos isso. Aliás, antes de continuar, quero dizer que toda vez, quando você tomar a decisão de conhecer mais a Deus, de se aproximar dele, Satanás vai te atacar. Satanás não vai ter medo quando você vai à igreja ou de você, mas quando você quiser conhecer a Deus, aí sim ele terá medo. E quando Satanás te atacar, isso não é motivo para desanimar e desistir. Esse é o motivo para orar ainda mais, estudar ainda mais, experimentá-lo mais, confiar ainda mais nele. Agora deixe-me continuar com o que eu queria dizer. É muito interessante que naquela época, no idioma original, era muito simples. Eles tinham duas palavras para o mar, e eu vou chegar lá. Eles tinham mar para o mar e profundezas para o mar. E às vezes na Bíblia, eles usam a palavra mar e às vezes usam a palavra profundezas. E na cultura grega, quando eles diziam mar, eles queriam dizer as águas. Quando diziam profundezas, não se referiam apenas às águas, mas também tinham muitos deuses. O Deus do mundo, a deusa do amor, o Deus das águas, o Deus do... você sabe. E quando diziam profundezas, eles queriam dizer os deuses, os espíritos das águas. E quando havia tempestade, o espírito de profecia nesta era dos séculos diz que Satanás estava tentando matar Jesus e os discípulos. E não foi a primeira vez. Satanás tentou matar Jesus até mesmo no nascimento, porque ele queria impedir o plano da salvação. Então eu quero que você perceba isso. Por favor, porque todos os dias vamos falar sobre este versículo da Bíblia. Efésios capítulo 6. Nós não lutamos contra carne e sangue. Se você tem em mente o quadro do grande conflito, a guerra entre Deus e Satanás, você entende que toda e qualquer crise em sua vida, das menores às maiores, nenhuma delas acontece por acaso. Tudo faz parte do grande conflito. Ellen White diz, sobre todo homem, mulheres podem ficar tranquilas. Ela diz, sobre todo homem, o bem e o mal. Anjos constantemente lutam por influência. Sobre cada ser humano. Neste momento, neste segundo e a cada segundo, se Deus abrisse seus olhos, você veria anjos bons e maus, lutando acima de você para influenciar sua mente. O que você vê, o que você pensa, o que você faz, o que você diz. Cada segundo, cada decisão, cada ação, tudo, anjos tentam influenciar você. É uma guerra espiritual. E Satanás, Ellen White diz, Satanás quer que sejamos ignorantes para que não percebamos a dramaticidade. A urgência, a necessidade de preparação e nós estamos totalmente despreparados para a guerra. E ela diz que se pudéssemos abrir nossos olhos por um segundo e ver a guerra, o grande conflito, estaríamos em oração o tempo todo. Agora pense sobre isso. Se é tudo. Guerra espiritual, inclusive quando você vai ao supermercado, quando você dirige, tudo é guerra espiritual. E ela diz, cada pequena decisão conta. Tudo aquilo que pode parecer insignificante contribui para o caráter, para hábitos que formam o caráter, que determinam o nosso destino eterno. Vida ou morte. Cada pequena coisa que você não considera importante contribui para a formação do caráter e você não pode ignorar isso. Se tudo faz parte do mundo espiritual e nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim esta é uma guerra espiritual, então não deveríamos prestar atenção a cada detalhe, a cada momento? Isso significa que não podemos nos dar ao luxo de nos separar de Cristo nem por um segundo. Porque Satanás, eu acabei de ler de manhã no devocional, Satanás tem 6.000 anos de experiência analisando a mente humana. Alguém já leu esse parágrafo? 6.000 anos e ele sabe como reagimos. Ele conhece seus pontos fracos e seus pontos fortes. E ele vai te atacar quando você não estiver preparado, no ponto mais fraco, para te pegar e depois te desanimar. Então, não há força em você nem em mim. A única força é conhecer a Deus e estar em sua presença. Eleanor diz, Enoque, Abraão, Moisés, todos eles andaram com Deus, vírgula, eles estavam continuamente conscientes da presença dele ao lado deles. E essa consciência muda tudo. E então ela diz, essa consciência os levou a se comunicar continuamente, a depender continuamente dele em cada decisão, em cada ação. E então ela diz, nada acontecia sem a decisão de Deus.
Deus estava envolvido em cada segundo, em cada plano, não só quando você vai à igreja, mas todos os dias. Não só no culto no sábado, mas a cada segundo, quando você constrói, quando você trabalha no jardim, em todo momento estar na presença de Deus. Isso é crescimento de caráter. E mesmo agora, dia após dia, o caráter é formado e sua vida é decidida para a eternidade, para a salvação ou para a perda eterna. E ainda assim, Satanás quer que sejamos ignorantes. E de que adianta se perdermos o céu? De que adianta sequer falar sobre essas coisas? Agora pense bem nisso. Jó, quando Satanás vem diante de Deus e Deus diz: você viu o meu servo fiel Jó? Satanás diz: não, você deu a ele uma Mercedes, uma Tesla, uma Ferrari e uma Maserati. Você deu uma casa em Montana, uma casa sei lá onde. Você deu a ele $400 mil por mês e um bônus de 2 milhões no Natal. Você deu a ele uma família maravilhosa. Ele é saudável, nunca teve câncer, nunca teve Covid. Ele é abençoado. E então Satanás diz: você colocou um muro de proteção ao redor da casa dele e é exatamente por isso que eu realmente não posso tocá-lo. E Satanás diz: remova a proteção e ele vai te amaldiçoar na sua cara, dando a entender que amamos e confiamos em Deus enquanto recebemos respostas e bênçãos. Assim que as bênçãos desaparecem, perdemos a fé, duvidamos de Deus e não confiamos mais nele. A sua fé depende de bênçãos e respostas ou de relacionamento? Assim que você perde as bênçãos, você duvida de Deus. E Deus diz: tudo bem. E Deus permite que Satanás haja, mas com um limite. Você pode ir até certo ponto, mas não pode tocar na vida dele. Então, se as coisas acontecem, é porque Deus permitiu. Isso é difícil, não é? E Jó não sabia, porque Jó não leu o livro de Jó, entende? José não sabia. Ei, posso ir para a prisão, vou ser o primeiro-ministro do Egito. José não sabia o final da história. Mesmo assim, ambos, Daniel não sabia. Ei, sou um escravo na Babilônia, mas eventualmente eles confiaram em seu Deus apesar da crise. Isso é cristianismo básico. Se perdermos isso, todo o resto não importa. É por isso que temos conflitos no coração, conflitos em casa, conflitos na igreja, porque não conhecemos nosso Deus, não vivemos em sua presença. Adoramos um dia por semana, em vez de adorar a cada segundo. Em vez de viver na presença de Deus, vivemos na terra como se já estivéssemos no céu. Eu oro, Jesus diz, que enquanto eles estão na terra, eles não sejam da terra. Você está me acompanhando? Além disso, Jesus, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e você somos um. Unidade total e perfeita. Agora pense nisso, Deus permitiu que Satanás atacasse Jó. E se Deus permitisse que isso acontecesse com você? E ao invés de dizer: Senhor, por favor, resolva essa crise, você deveria dizer: Senhor, eu não sei porque o Senhor permitiu isso. Dói muito, mas se o Senhor permitiu, é porque eu preciso disso. Como Paulo na prisão, você acha que foi... Você já passou por uma crise? Eu já passei por crises muitas vezes. Não é fácil. Você treme, luta, se abala e por um segundo está a ponto de perder a fé. E poder se ajoelhar e dizer: ó Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas se o Senhor permitiu, eu confio em Ti. Quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. Eu confiarei em Ti. Você conhece essa música, não conhece? Ou aquela outra música, quão doce é confiar em Jesus. Isso traz tanta paz e conforto que as pessoas realmente não conseguem entender. Eu estava na escola em Andrews e eu me lembro, não vou dizer exatamente quando, quem, mas um colega de classe perdeu a esposa para o câncer. Não vou dizer quando, quem, onde, seja o que for. Na verdade, eu disse onde, mas enfim. E conversei com ele e ele disse: se não fosse pela presença de Deus, eu teria perdido a cabeça. Eu perguntei: como você consegue ter tanta paz? E ele disse: se não fosse pela presença de Deus na minha vida, eu teria perdido a cabeça.
E ele disse: sabe, muito em breve eu vou vê-la novamente. Não é incrível ter esse tipo de paz, essa força? Então, voltando. A presença de Jesus muda tudo. Agora, se a gente avançar um pouco. Falamos sobre o abismo, falamos sobre guerra espiritual, não foi? Escute, como você realmente tem fé em Deus? Ellen G. White diz que fé não é uma emoção. Fé e emoções, fé e sentimentos não tem nada a ver uma com a outra. É como, eu sinto que confio em Deus, eu sinto que fui perdoado, eu sinto que Deus me ama. Você não pode sentir fé. Você não pode sentir o perdão. Como você sente isso? Eletricidade ou calor? Estou tão aquecido, Jesus me ama. É o que você sente quando é perdoado. Você foi atingido. Ei, fui perdoado. O que você sente? Deus não depende das suas emoções e sentimentos. Deus te ama quando você sente. E Deus te ama do mesmo jeito quando você não sente. O amor de Deus não tem nada a ver com sua química e seus humores. Só porque você não sente, não significa que Deus não te ama. Ele já conhecia o seu pecado antes de você cometê-lo e decidiu morrer por você e te amar. Ele já conhecia seus problemas antes de você nascer e decidiu morrer por você e te amar. Então o amor de Deus não depende dos seus sentimentos, depende do seu caráter. E se esse é o caso, então fé não tem nada a ver com sentimentos e emoções. Ellen White diz: fé é uma decisão da mente. Você não precisa sentir, você não precisa entender. Fé não é ciência. Você não precisa merecer ou pagar por isso. Você precisa tomar a decisão de confiar na palavra de Deus. Deus não mente. Se Deus prometeu, está garantido com base no seu caráter, porque Deus não pode, por causa do seu caráter. Diante do universo, Deus não pode mentir. Então, quando Deus diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, você não entende, não sabe o que está acontecendo, não sabe por quê, não sabe como vai sair dessa, mas você diz: eu vou decidir. É uma decisão da mente. Eu vou decidir confiar no seu amor, na sua promessa, porque ele não pode mentir. É uma decisão da mente. Na verdade, ela vai além disso e diz, de forma muito simples: você deve escolher crer. Se você crer, Deus fornecerá os fatos. Depende. Creia que você os tem e você os receberá. Ouça, não espere sentir para confiar, mas diga: eu creio. Por que dizer? Porque a maneira como falamos influencia a maneira como pensamos e como agimos. Não se permita falar em dúvida, nem orar em dúvida. Diga em voz alta: eu creio, em um monte chamado eu creio. Não porque eu sinto, mas porque Deus prometeu. Então peça as bênçãos e creia que você as recebeu e agradeça a Deus por tê-las recebido antes mesmo de recebê-las. Pense em Josué. Deus disse: caminhe ao redor de Jericó todos os dias, dê uma volta e em 7 dias, 7 voltas, e então toque a trombeta. E então Deus disse a Josué: grite uma vitória. Eles tiveram que gritar vitória antes dos muros caírem, ou depois da vitória, depois que os muros caíram? Antes. Ainda havia grandes muros, grandes exércitos, grandes gigantes, sem solução, sem ajuda. E você deve dizer: temos a vitória, louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma grande refeição e celebrar isso. Você deve gritar e se alegrar pela vitória antes da vitória. Isso é fé. No meio da crise, com os muros, o exército e os gigantes à sua frente, você grita vitória porque o seu Deus é maior do que os muros. Mas o problema é que eles escolheram olhar para os muros, olhar para os gigantes, olhar para os problemas, em vez de olhar para Deus. E quanto mais você vê os problemas, maiores eles ficam. Quanto mais você vê Deus, maior Ele é. Depende do que você escolhe fixar os seus olhos. E então, se você continuar o parágrafo, é muito interessante. Não confunda fé com sentimentos. Eles são distintos. A fé é nossa para exercitar. Essa fé nós podemos manter e crer. Deixe sua fé se apoderar da bênção. Ouça, sentimentos não têm nada a ver com fé. Não é poderoso isso? A profundeza pela qual você passa é uma guerra espiritual que Deus permite para te ensinar paciência e humildade, confiança e dependência.
amor e obediência, e assim por diante. E ao invés de tentar resolver os problemas, você deveria tentar aprender a lição. Porque se você não aprende a lição, vai ter que repetir a aula. Mas se você passar na prova, então pode ir para a próxima aula, você se forma. Então, não deveríamos, depois de apresentarmos nossos problemas, dizer ao Senhor: Senhor, o que quer que o Senhor queira me ensinar, me ajude a aprender. Essa deveria ser a primeira oração. Não, cuida do problema, Senhor. Ou, deixa eu tentar resolver o problema, Senhor. Agora, muito interessante. Nós conhecemos o versículo da Bíblia, mas não gostamos desse versículo. Nos alegramos em nossos sofrimentos, porque sabemos que o sofrimento produz o quê? Quem gosta de caráter, não é? A gente só fala dos outros que não têm tanto caráter quanto nós. A adversidade e as provações são os operários de Deus para nos refinar, nos santificar, nos preparar para o céu. Você quer estar no céu? Então talvez você devesse orar por adversidades. E eu quero ser um com os seus sofrimentos, e quero ser um com a sua morte, para que eu também seja um com a sua ressurreição e com a sua vida. A menos que de certa forma você seja um com os seus sofrimentos e com a sua morte, nunca será um com a sua ressurreição e com a sua vida. A menos que um grão morra, ele nunca produzirá fruto. Você realmente quer estar no céu? Você precisa dizer: Senhor, tudo o que for necessário, por favor, envia para mim e me ajuda a confiar em Ti. Ajuda-me a lembrar que Tu estás no barco e que não estás dormindo. Eu só preciso aprender a confiar em Ti. Agora pense sobre isso. Esses sofrimentos nem sequer merecem ser mencionados se comparados com a glória que está por vir. Então, se Deus abrir seus olhos e você enxergar o céu, você vai dizer: pode mandar, eu fico feliz em passar pelo sofrimento. Porque isso aqui é como alguns segundos e o céu é a eternidade, sabe? E quando você estiver no céu, não vai dizer: cara, meu Deus, você lembra que eu tive 5 dias difíceis naquela época, sabe? Não tenho certeza se valeu a pena estar aqui. Você não vai dizer isso. Você vai dizer: obrigado. Eu me lembro, e é muito difícil contar essa história. Eu tinha uma amiga. Nossos avós cresceram juntos. Nossos pais cresceram juntos. Nós crescemos juntos. Nossos filhos, por 4 gerações, nos conhecemos. E eu estava em um acampamento há muito tempo e recebi um telefonema. Ela disse: estou morrendo, o médico me deu 3, 4 dias. Ela disse: eu não sabia de nada, eu só estava cansada. Fui ao médico e ele disse: tarde demais, o câncer consumiu seu corpo. Não há órgão, você não tem pulmões nem coração, não sei como você anda, não sei como você está viva, você já deveria ter morrido há 2, 3 meses. E ela disse: venha e ore por mim. E eu conversei com o presidente da conferência e ele disse: você não pode ir hoje, você pode ir no domingo. E aliás ele disse: Jesus não precisa de você para fazer um milagre. Quero dizer, Jesus disse a palavra, e naquele momento, o servo do romano, você se lembra, centurião, naquele momento ele foi curado. E ele disse: olha, Jesus pode fazer isso, ele não precisa que você esteja lá. Então eu disse para ela: eu vou no domingo. Ela disse: por favor, venha, por favor. Eu disse: vou orar por você e vou no domingo. Aquela noite, orei a noite toda. Nenhuma resposta. Já aconteceu com você de orar e não ter resposta? Aconteceu com você ou só comigo? E então de manhã fiz meu devocional e orei e estudei. E quando continuei meu estudo bíblico, era Deus dizendo a Moisés: você não verá a terra, você vai morrer, você não vai entrar. Por favor, deixe-me, por favor, por favor. Não, você vai morrer, pare de pedir. Eu disse: Senhor, o Senhor está falando comigo? Ela precisa viver, não morrer. E então abri o espírito de profecia, o livro de Atos, e eles apedrejaram Estevão e ele morreu. Eu disse: por favor, você está me falando de novo sobre a morte? Diga que ela vai sobreviver. E eu oro: Senhor, por favor, salve-a. E então estudo mais e é sobre os mártires que morreram. Eu disse: de novo sobre a morte? Então fecho os livros, vou para a tenda e o ancião Reid está falando e ele diz: antes de Jesus voltar, muitos irão dormir. De novo sobre a morte. Então ela me ligou: você orou? O que Deus disse? Eu não sei. Quero dizer, o que eu deveria dizer? Ei, tenho uma boa notícia: você vai morrer. Quem fica feliz por morrer, sabe? Tenho uma notícia: você vai morrer.
Então eu disse, eu não sei. Ela disse, me conta. Eu digo, o que eu vou te contar? Eu só oro, eu oro, você ora, vamos orar. E na noite seguinte eu orei de novo a noite toda. E orei, orei e orei. E alguém veio bater na minha porta, eu abri a porta e estava chorando. Ele disse, por que você está chorando? Eu disse, tenho orado por essa amiga e simplesmente não recebo resposta. E ele me disse, quem você pensa que é? Você é o mestre ou o servo? Você não pode dizer a Deus o que fazer, Ele é o mestre. Você precisa apenas aprender a confiar no Senhor. Eu disse, bem, isso é difícil. É fácil quando as coisas vão bem. Ele disse, então você não conhece o Senhor. Então eu voltei a orar. Eu disse, Senhor, você pode me ajudar a confiar em Ti? E não só a mim, por favor, ajude ela a confiar em Ti no meio da crise extrema que está passando. Além disso, ela tem filhos e marido. Ajude-os também a confiar em Ti, Senhor. Senhor, por favor, dê a ela essa fé verdadeira. E então continuei meu estudo, e o espírito de profecia diz que antes de Moisés morrer, Deus mostrou a ele. Você se lembra? E antes de Estevão ser apedrejado, Deus mostrou a ele. O quê? E eles perceberam que os sofrimentos de agora nem são dignos de serem mencionados. E então de manhã, o marido dela me ligou e disse, ela morreu ontem à noite. Eu disse, ela morreu? Se você quiser vir, o funeral será no domingo. Ela morreu, foi na noite de quinta-feira. Ela morreu ontem à noite. E ele disse, aconteceu algo bem estranho. Ela estava em coma. Ela estava pálida e de repente por volta das 2h30 da manhã ficou tudo claro e ela ficou radiante e começou a falar e disse, obrigada, sim, eu adoro isso, obrigada. E então ela fechou os olhos. Ele disse, eu não sei o que aconteceu. Eu disse, eu sei exatamente o que aconteceu. Deus puxou a cortina e disse, minha filha, por enquanto você vai dormir, mas vai ser só um segundo. E depois disso, deixa eu te mostrar só uma espiadinha. Puxou a cortina. Ela disse, uau! Agora, você está bem com isso? Sim, obrigada. Não precisa agradecer. Está tudo bem. Nós foco demais nisso, quando deveríamos encher nossa mente daquilo. É assim que você se prepara para o céu. Eu vou à igreja, eu como de forma saudável, eu conheço as doutrinas e ensino na escola sabatina. E daí? Se você não conhece o seu Deus, não confia no seu Deus e não conversa com o seu Deus, por que você vai à igreja? Se você quer estar pronto para a crise final, precisa aprender a confiar em Deus nesta crise. Você precisa aprender a andar com Deus hoje. Você precisa aprender a ser como Jesus, a confiar em Jesus e a ser cheio de Jesus, a ser cheio de Jesus. Agora precisamos pular porque são 57 slides e estamos no slide 26. E tudo bem, a gente só pula, tudo bem. Escute, aquele que te guarda, ele está dormindo? Ele não dormitará. Aquele que te guarda, não dormita nem dorme. Lembre-se disso. Aliás, quando acordaram Jesus, você não se importa que pereçamos? Deus se importa sim que você sofra. Ellen White diz que Deus nunca permitirá qualquer dor para seus filhos, a menos que seja necessário. Agora pense sobre isso. Quando Jesus, o próprio Deus acordou, ele disse, paz seja. E paz, a Bíblia diz que ele repreendeu a tempestade e disse, acalma-te, aquieta-te. Agora, acalma-te, aquieta-te, em grego é fefumoso. Isso não significa necessariamente paz, aquieta-te. Significa prender, parar, restringir, limitar os movimentos de alguém, tirar a permissão. Você não prende o mar, nós não lutamos contra carne e sangue. Agora pense, Jesus repreendeu. Agora, se você pensar sobre isso, a palavra em grego é epiteimal. Bem. Essa palavra é usada por Jesus sempre para repreender, não o mar, mas demônios. Por exemplo, em Lucas capítulo 4, quando havia um endemoninhado no templo, Jesus repreendeu o demônio e ele disse, ele epiteimal.
Basicamente, Jesus falou com o demônio e disse: pare com isso, vá embora. Em Lucas capítulo 9, ele repreendeu os demônios usando a palavra epiteimal. Em Mateus 17, quando um homem traz seu filho a Jesus possuído por demônios, Jesus diz epiteimal, ele repreendeu os demônios. Então, nesse caso, a mesma palavra significa que Jesus, embora tenha o poder de acalmar os elementos, a natureza, ou basear-se neles, na verdade falou com os demônios, porque tudo o que passamos é uma guerra espiritual. Não é contra carne e sangue. Então Jesus realmente percebeu que aquilo era uma guerra espiritual e repreendeu Satanás e depois o amarrou, colocou um limite. Basta, pare com isso, vá embora. Se você então perceber que tudo o que acontece é uma guerra espiritual, você vai encarar de forma diferente. Você não vai encarar a crise diária do jeito que costumamos fazer, tentando resolver, se estressando. Você preferiria encarar isso se enchendo do Espírito de Deus, com oração e confiança no Senhor. Agora, aliás, você acha que passa por crises? A maior crise da história do universo aconteceu no Calvário. Porque se Satanás tivesse conseguido pegar Jesus, ele teria pego todos nós. E Jesus disse epiteimal para repreender os demônios no lago, e Jesus disse epiteimal para repreender os demônios na sua situação, mas Deus não interveio para impedir Satanás de matar seu filho. E Jesus morreu na cruz. O próprio Deus, o Criador, aquele que disse, haja luz, aquele que disse, haja árvores, aquele que criou a terra, aquele que criou Adão e Eva e lhes deu vida, aquele que abriu o mar para que Israel pudesse, aquele que foi a coluna de luz e a nuvem, o próprio Deus, aquele diante de quem os anjos se cobrem em sua presença e cantam, santo, 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 digno é o Cordeiro, esse Deus do universo diante de quem os anjos ficam totalmente, como eu diria, em reverência à sua presença, ele foi para a cruz e levou o seu, cada pecado que você já cometeu, e ele morreu por você, e ele enfrentou aquela tempestade. Deus morreu por você. É tanto amor que ele tem por você. Então, por que nos preocupamos se o próprio Deus morreu na cruz por você e por mim? Não deveríamos fixar nossos olhos nele e na sua cruz, em vez de nos problemas? Ellen White diz que seria bom para nós se passássemos pelo menos uma hora, reflexiva, todos os dias, pensando sobre a vida de Jesus, especificamente a última parte de sua vida. Ela diz que ele sacrificou sua cruz. Ela diz que ali, aos pés da cruz, ao contemplarmos seu amor, seu sacrifício, seremos transformados cada vez mais à sua imagem. É com isso que devemos encher nossa mente. Se você quer crescer na fé, precisa entender o amor dele. Você precisa conhecer a Deus, porque quando você o conhece, você confia nele. Você não precisa entender o que está acontecendo. Você só precisa saber quem está no barco com você. Se você pensar bem, muito em breve, realmente Jesus está voltando. E quando formos ver Jesus, eu nem consigo imaginar ele se aproximando da terra e parando, e os mortos ressuscitando, e então verei meu Pai, e todos nós subiremos ao ar para encontrar Jesus, e seremos transformados e voaremos para o céu, e ele vai levar, a viagem para o céu vai durar quantos dias? 6 dias. No 7º, entraremos no céu, e vamos estar naquela grande mesa, e Jesus vai nos servir, e veremos aquela glória que a mente humana não consegue nem imaginar e que as palavras humanas não conseguem descrever. Você vai dizer, mas eu tive aquela e aquela e aquela crise. Você vai pensar naquela crise. E então, para todo o sempre, por toda a eternidade, por bilhões, trilhões, quadrilhões de anos, para sempre seremos felizes. Você vai pensar nessa crise? Então, você não deveria dizer, Senhor, seja o que for necessário, por favor, me ensina a te conhecer, a confiar em ti, a andar contigo. Essa não deveria ser a nossa oração, ao invés de, Senhor, por favor, resolve isso, resolve aquilo outro. Não deveríamos Satanás vai te dar problemas suficientes para que você foque nos problemas. Não deveríamos focar em Deus no relacionamento. A razão pela qual temos problemas é porque amamos os problemas em vez de amar Jesus.
Quanto mais você ama Jesus, menos você fixa sua mente nos problemas. Quero te dar um exemplo de um problema que vai te ajudar a entender, e assim encerramos, que até mesmo os problemas que você hoje considera como problemas, anos depois, você vai olhar para trás e dizer, eles foram uma bênção. Por exemplo, há alguns anos, muitos anos atrás, morávamos em Wisconsin e nos mudamos para Kentucky, mas nossos filhos ainda moravam em Wisconsin e então nossa neta nasceu. Quando você tem netos, eles são melhores do que os filhos. Eu amo meus filhos, mas meus netos são muito melhores. Enfim, então queríamos estar perto do bebê e o bebê era bonito como eu. O bebê era doce, precioso. Dá até vontade de comer de tão fofos que são. Sabe, eles são tão preciosos e ela é realmente muito bonita. Ela tem olhos azuis e ela é doce e me dá um abraço. Olha quem eu amo você. Isso derrete o coração. Mas enfim, então ligamos para eles. Eu disse, ei, vocês estão terminando a faculdade. Vocês vão se formar. Quero que vocês se mudem para perto da gente, para Kentucky. E ela disse, nossa Nora, você não disse que deveríamos orar pela vontade de Deus? Eu disse, bem, esqueça meu sermão. Só venham para cá. Ela disse. Mas você não disse que deveríamos confiar em Deus e seguir o plano dele, mesmo que a gente não goste? Eu disse, querida, Deus nunca separa as famílias, só venham para cá. Eles não me obedeceram, eles oraram e jejuaram, e eu não sei de que eles estavam jejuando tanto, mas orar, disso eu sei com certeza, oraram uma semana inteira pedindo direção de Deus. E no final da semana, ela recebeu uma carta para se mudar para a Pensilvânia, que é uma escola da Ivy League. É uma das 8 melhores escolas do mundo, sabia? Mas em vez de ficar a 8 horas de carro de nós, vai ficar a 12 horas. Então eu disse, você está brincando comigo? Você vai se mudar para mais longe em vez de vir para mais perto? Ela disse, bem, nós oramos. No final de uma semana, recebemos uma carta pelo correio, embora eu nunca tenha me inscrito lá, com um convite para fazer parte do programa deles. Eu fiquei tão decepcionado e tão bravo com Deus. Senhor, eu tenho orado há tanto tempo para que o Senhor os traga para perto de nós. O que o Senhor está fazendo agora? E minha esposa diz, querido, você não deveria confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar no seu próprio entendimento? Ellen White diz que o motivo, ouçam com atenção, o motivo da nossa falta de sucesso. Por que não temos sucesso? A razão do nosso fracasso, da nossa falta de sucesso, é que confiamos demais na sabedoria e no planejamento humanos e muito pouco no poder e no amor de Deus. Então Mara diz, você não deveria confiar no Senhor, querido? Eu disse, qual é? Eles se mudaram para mais longe. E isso foi em algum momento de agosto. Em outubro, recebi uma ligação da conferência geral e nos mudamos para Maryland a 2 horas das crianças. E se Deus tivesse respondido à minha oração tola e insensata, e eles tivessem se mudado para Kentucky, e então nós nos mudássemos para Maryland, e ficaríamos a 12 ou 10 horas de distância deles. Mas Deus, que conhece o fim desde o princípio, em sua graça, não atendeu a uma oração tola e disse, eu conheço você e conheço o futuro, e sei do que você precisa melhor do que você mesmo, e suas orações devem ser moldadas pelo que eu digo que você deve orar, não pelo que você acha que deve orar. Então eu fiquei tão feliz que Deus não respondeu à minha oração. Será que realmente todas as coisas cooperam juntas? Nós simplesmente não temos a fé e a paciência para esperar no Senhor, e somente aqueles que esperam no Senhor. Você se lembra do versículo da Bíblia? Então qual é a essência da religião? Não é conhecer a Deus? Qual é a base, o fundamento? Se você realmente quer conseguir, qual é o fundamento no qual você deve trabalhar e orar dia e noite? Confiar. Não é conhecer a Deus e confiar em Deus de todo o seu coração, independentemente do que você entende ou sente? E Jesus está voltando em breve. Se não começarmos essa lição, esse crescimento hoje, agora mesmo, você acha que realmente vamos começar amanhã? Ou vamos continuar adiando? E Deus está falando com você pessoalmente, e Deus diz, eu te amo e eu quero muito, eu quero você, eu morri por você, eu quero que você seja salvo, mas você precisa aprender a confiar em mim. Não tente entender a Deus, a menos que você tenha um cérebro como o de Deus, você nunca vai entender a Deus.
Apenas procure conhecê-lo e confiar nele. Minha música não diz entenda e obedeça. Ela diz confie e obedeça. É uma questão de relacionamento. Procure conhecer o seu Deus. Como eu disse, Israel não pereceu por causa dos gigantes, eles pereceram por causa da incredulidade. Ninguém vai perder o céu por causa dos desafios, mas sim por falta de confiança em Deus. E Deus está te chamando hoje à noite para um novo passo no seu relacionamento com Ele. Quantos de vocês querem começar essa experiência hoje à noite? Você sabe para o que está se comprometendo? Você tem consciência do que está levantando as mãos? Você vai dizer, Senhor, custe o que custar, pode mandar, porque eu realmente quero crescer. E Senhor, aconteça o que acontecer, me ajude a manter meus olhos em Ti e a confiar em Ti, sabendo que Tu me amas e que quando eu passar pelas águas nunca estarei sozinho. Eu passei 5 minutos. Mas vou te contar mais uma história, prometo, é a última. Você conhece a Jennifer Rothschild? Quantos de vocês já leram a história da Jennifer Rothschild? Ela trabalhava em uma rádio cristã e era jovem. Eu não lembro, 29, 30 anos por aí, bem jovem. E ela tinha uma filhinha de 3 anos e de repente ela não consegue mais enxergar. E vai piorando cada vez mais, então ela vai ao médico e o médico diz, você tem retinite pigmentosa ou algo assim. E não há cura alguma, é uma degeneração do nervo óptico e a medicina não pode fazer nada. E o médico disse, dentro de 2 anos você vai estar totalmente, completamente cega, sem chance de recuperação. Então ela orou e orou e orou e orou e nada de resposta. Ela ficou deprimida, parou de ir trabalhar, parou de ir à igreja e começou a culpar todo mundo. O pastor por não visitá-la o suficiente, o marido por não entendê-la, todo mundo era culpado de alguma coisa. E ela começou a culpar Deus e ficou cada vez mais amarga, e então desanimou e depois entrou em depressão. O verdadeiro profeta diz, não permita que você mesmo fale ou ore com dúvida. Quando você faz isso, você dá vantagem a Satanás. E ela diz, ore com fé, fale com fé, pense com fé. Fale como se sua fé fosse invencível, porque você tem um Deus poderoso e amoroso. Mas ela se permitiu procurar problemas à medida que ficava deprimida e desanimada. Depois de alguns meses, o marido dela diz, chega, você tem um Deus que morreu por você, que te ama, que vai te salvar quando você estiver no céu. Essas coisas nem merecem ser mencionadas. Quero que você se levante, volte a cozinhar, volte a trabalhar. Ela disse, eu estou cega. Ele diz, esse é o problema. Na sua mente você diz que está cega, mas eu estou cega. Sim, muitas pessoas são cegas e funcionam. Muitas pessoas estão piores do que você e funcionam. Levante-se, confie no Senhor de todo o seu coração. Eu não consigo, você não entende. Ele diz, hoje eu não vou trabalhar, vou te ajudar a levantar, a se mexer, vamos orar juntos. Eu não oro, vamos orar juntos, feche os olhos. Querido Senhor, agora vamos cozinhar. Eu vou cortar meus dedos. Vamos lá, você sabe onde fica a cozinha na sua casa, não sabe? Você sabe como ir até a cozinha se a luz acabar, não sabe? Você sabe como ir ao banheiro quando falta luz? Você conhece a sua casa. Então ele diz, vamos para a cozinha, mas eu não consigo ver. Sim, você sabe, vamos para a cozinha. Onde estão as batatas? Na gaveta de baixo. Ok, pegue 2 batatas, vamos limpá-las. Eu não consigo, eu vou cortar vamos fazer juntos. Ela está descascando as batatas e depois está cortando a cebola devagar, com cuidado. No dia seguinte de novo, no outro dia de novo, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, até que ela se acostuma a cortar e cozinhar e fica ocupada e ele diz, agora vamos cantar uma música. Daqui a pouco nós vamos para casa, querida, juntos. Não importa que você seja cega, você vai ver Jesus e vai recuperar a sua visão. É fácil para você, mas eu sou cega. Querida, Jesus me ama. Ele te ama, não a mim, porque Ele não responde a minha oração. Pare de chorar. Pare de reclamar. Pare de se queixar. Agora vamos trabalhar. Eu sou cega. Vamos lá.
4 passos até a porta, abre a porta, fecha a porta. 2 passos até o elevador, aperte o botão de baixo, desça até o térreo. 3 passos, depois 2 degraus para baixo, depois 3 passos em frente, depois abra a porta de saída do prédio, 15 passos até o estacionamento, 1 degrau para cima na calçada, espere pelo ônibus número 11, pegue o ônibus, vá 4 estações, desça do ônibus, 3 passos na calçada, 1 degrau para baixo, 23 passos até o estacionamento, 4 degraus até o prédio do escritório, abra a porta. Tantos passos. Eles vão juntos hoje, eles vão juntos amanhã. Eles contam os passos todos os dias. Depois de uma semana ele diz, agora você conta os passos. Eu não consigo. Consegue sim, você já aprendeu. Ok, 4 passos até o elevador, descendo, 2 passos até 16 passos até o estacionamento e... amanhã de novo, no dia seguinte de novo, no outro dia, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, depois de 1 mês, ele diz, agora você já sabe o procedimento. Segunda-feira você vai sozinha para o trabalho. Você me abandonou, estou sozinha, ninguém me ama, ninguém me entende. Você sabe? Ele diz, querida, pare com isso. Segunda-feira você vai trabalhar. Na segunda-feira ela vai amarga e chateada com Deus, com as pessoas, com todo mundo. Ela vai trabalhar, ela volta para casa na terça-feira, conta os passos, vai trabalhar, volta para casa na quarta-feira. Na quinta-feira, quando ela entra no ônibus, o motorista diz, senhora, você é a pessoa mais amada que já vi na minha vida. Ninguém é tão amado quanto você. Ela diz, do que você está falando? Eu sou miserável, sozinha, cega, ninguém me ama e estou sozinha. Ele diz, senhora, a senhora não faz ideia. A senhora nunca está sozinha. Tem um militar. O marido dela era um oficial do exército. E ele diz que o motorista diz, tem um oficial do exército que te segue exatamente atrás de você, com as mãos assim, quando você chega na estação de ônibus. Quando você entra no ônibus, ele entra no carro e dirige atrás do ônibus. Quando você desce do ônibus, ele estaciona o carro, caminha atrás de você, até você entrar no prédio do escritório. Às 16 horas, ele aparece esperando quando você sai do prédio e caminha atrás de você. Quando você entra no ônibus, ele entra no carro. Quando você vai... Todos os dias ele está atrás de você o tempo todo, um passo atrás de você, com as mãos assim. Quando você entra no prédio, ele aparece, manda um beijo e diz, eu te amo, querida, de todo o meu coração. Senhora, você não está sozinha, você só está cega. Você não está sozinha, lembre-se disso. Você só está cega. Não deveríamos confiar em nosso Deus de todo o nosso coração, não é mesmo? Não deveríamos, em vez de reclamar e culpar, cantar um cântico ao Senhor? Porque Ele é bom. Ele está voltando em breve. E nós vamos passar a eternidade no céu. 1000 anos, não, e depois a eternidade na nova terra, para me corrigir. Se formos falar de doutrinas, e se não aprendermos a conhecê-lo, a andar com Ele e a confiar nele, será que vamos experimentar o céu? Vamos orar juntos. Pai do céu, tantas vezes nos prendemos a coisas e perdemos aquelas essenciais que parecem simples, mas são o fundamento para conhecer a Deus. Conhecer a Ti é a vida eterna. Conhecer a Ti traz paz e alegria. Conhecer a Ti traz vitória e transformação. Por favor, ajuda-nos a focar em Ti, a Te conhecer, a manter nossa mente em Ti, nossas palavras em Ti, no céu, a nos encher da Tua presença e a aprender a confiar em Ti em tudo. Eu oro para que todos nós comecemos essa experiência hoje. Em nome de Jesus, amém.